Meus amados irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, chegou aquele momento todo especial do programa, o momento de meditarmos na Palavra de Deus. Eu quero pedir a você, meu irmão, que apoie o canal de evangelismo no YouTube Marcelo Mesquita aí de Pregai. Nós estamos precisando de 1000 inscritos no canal para poder fazer com que a palavra chegue ao vivo. Se eu tivesse 1000 inscritos, essa palavra de hoje já estaria ainda ao vivo pelo YouTube. Então nos ajude, apoie o canal Marcelo Mesquita aí de Pregai. Antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber notificações, dê o like nos vídeos, compartilhe e deixe os seus comentários. Vamos ouvir a palavra de Deus com a irmã Nicole, da Assembleia de Deus da Chacrinha, Ministério de Madureira, na Rua da Corrente. Medite na palavra, porque Deus estará falando aos nossos corações. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu queria dizer que é um privilégio enorme voltar aqui a esta rádio Nova Shekinah, que é a bênção do Senhor. Acompanhe a todos os ouvintes. Queria glorificar o nome do Senhor pela vida do irmão Marcelo, por este convite, por essas portas abertas. Eu venho também com um abraço do meu pastor Anderson, da AD Chacrinha, Ministério de Madureira, e também da missionária Ana Paula. Glorifico o Senhor por este convite e queria convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 4. Se os irmãos puderem abrir a palavra de Deus, livro do profeta Ezequiel, capítulo 4. O Senhor tem me confiado uma palavra no livro deste profeta, qual eu particularmente gosto muito, a partir do verso 12. Assim diz a palavra do Senhor: e o que comeres será como bolos de cevada, e o cozerás com o esterco que sai do homem, diante dos olhos deles. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde serão lançados. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que a minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta, nem despedaçada, desde a minha mocidade até agora. Nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: vê, tenho te dado esterco de vacas, em lugar de esterco de homem. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode comigo agora fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te suplicamos a tua bênção. Senhor, o teu povo e os ouvintes desta rádio não têm interesse em ouvir a minha voz, não, Senhor. É a tua voz que eles almejam escutar. Este povo tampouco, Senhor, quer ouvir a minha palavra. É a tua palavra, Senhor, que eles querem ouvir. Portanto, tenha misericórdia de nós. Fale conosco, Senhor, não te cales. Nós suplicamos o teu agir e que tão somente o teu Espírito Santo venha a ser manifesto neste lugar, nesta manhã. Fale conosco, Senhor, é o que te suplicamos humildemente, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o profeta Ezequiel é conhecido como o profeta das visões. O nome Ezequiel significa Jeová fortalece. E o livro do profeta Ezequiel, o momento do chamado deste profeta, se inicia com Ezequiel às margens do rio Quebar. Era um rio na região da Mesopotâmia, mais precisamente ao sul da Babilônia, onde o povo estava cativo, porque grande eram as abominações de Israel perante o Senhor, do povo de Judá, e esse povo, o povo do Senhor, foi levado cativo por ordenança do próprio Deus. E ali estava um homem chamado Ezequiel, cujo nome significa Jeová fortalece, às margens de um rio. E de repente ele é tomado em espírito. E ele começa a ter as primeiras visões que o Senhor revela a ele. Visões com a glória de Deus. Visões tão profundas que Ezequiel às vezes parece sucumbir. Primeiro, por não entender. Segundo, porque quando ele finalmente entende, ele vê
que a glória do Senhor havia sido manifesta a um homem mortal, a um homem simples como eu e você, mas com o chamado de profeta. E Ezequiel, irmãos, vai passar por algumas situações a qual o Senhor o submete, que são um pouco dolorosas. Ezequiel é tido como um dos profetas mais firmes que já existiram. Isso não tem a ver com insignificância de outros profetas ou de outros chamados, mas tem a ver com uma característica que Ezequiel tinha. Ezequiel não era do tipo questionador. Ezequiel não era daquele tipo que o Senhor ordenava e ele ficava, mas Deus, por quê? Não, não. Ezequiel se submetia à vontade de Deus, mesmo que muitas vezes ele não entendesse. E eu tenho certeza que ele não entendia. Ele estava disposto a se submeter, porque ele sabia quem o havia chamado. E essa é a primeira palavra que eu quero liberar para a sua vida nesta manhã. Não questione o agir de Deus. Às vezes passamos por situações adversas, situações bem difíceis, complicadas, e a nossa tendência é falar, Senhor, por que eu? Mas eu tenho certeza que muitas vezes, quando essa dúvida pairava sobre a mente de Ezequiel, ia o Espírito com ele para dizer, Ezequiel, por que não você? Porque, irmãos, Ezequiel passava por tudo aquilo por um chamado. Ele tinha um chamado a zelar. Às vezes nós passamos por situações apenas por sermos quem somos, apenas pelo nível de chamado e de entrega que o Espírito Santo requer de nós. Se você tem um chamado de profeta, faça-o com a sua melhor posição, com o seu melhor sorriso, com a sua melhor e maior vontade. Porque aquilo que fazemos para Deus, irmãos, não conseguimos mensurar. Eu tenho certeza que Ezequiel não repensou aquele chamado, porque aquilo que Deus nos entrega não se repensa. Ezequiel não teve tempo para dizer quero ou não quero, não. O Senhor o convidou. E quando essa voz soberana e excelente, poderosa nos chama, irmãos, não temos como titubear. Mas eu quero falar sobre o capítulo 4, o capítulo qual nós lemos. O Senhor começa a dar algumas orientações a Ezequiel. E o Senhor começa a atribuí-lo responsabilidades um tanto quanto alta para uma pessoa que ainda não tinha uma experiência direta, individual com o Senhor. A palavra não narra o momento de vida de Ezequiel antes do cativeiro, mas subentende-se que Ezequiel ajudava como sacerdote, ajudava, ouvia os seus pais, os afazeres do seu pai como sacerdote, mas chegou um momento de confronto, um momento em que são só Ezequiel e Deus, e o Senhor começa a dar a ele algumas orientações. E o Senhor diz, olha Ezequiel, se eu te der uma orientação a um ímpio, a uma pessoa que não anda em retidão na minha vontade, e você falar com esta vida sobre o meu bom conselho, falar aquilo que eu te disser, certamente se essa pessoa não me obedecer e não andar nos meus caminhos, ela morrerá. Mas este sangue eu não cobrarei de ti, a tua alma estará em paz. Mas olha, Ezequiel, grande é a tua responsabilidade, porque se eu te disser e tu te calares, este sangue cobrarei de ti. Irmãos, isso é algo muito profundo. O Senhor estava dizendo que se Ezequiel se calasse, aquele sangue, por ser inocente, por não ouvir, por não ter tido acesso à palavra do Senhor, seria cobrado de Ezequiel. Eu não sei quanto custa o preço do sangue de uma pessoa, mas imagino que homem nenhum consiga prestar contas com Deus. E era exatamente isso que o Senhor estava convidando Ezequiel a viver. Uma prestação de contas. Mas por que, irmã Nicole? Porque o chamado dele era de profeta. Muitas vezes você vai se questionar. Por que estou passando por tal situação? E aqui está o Espírito Santo de Deus para te fazer uma pergunta. Combina com o nível do teu chamado? Porque a responsabilidade que Deus te atribuir vai sempre combinar com o nível de estrutura que o teu chamado requer. Às vezes você vai passar por situações que o seu amigo do lado, o seu irmão em Cristo, irmão da igreja, ou até mesmo o seu pastor, às vezes não vão passar. Mas está tudo bem com isto, porque o que Deus tem com você, tem com você. O que Deus tem com seu irmão, tem com seu irmão. E Ezequiel nos ensina isso. Mas a partir do versículo 12, o versículo no qual nós lemos, o Senhor está receitando a Ezequiel uma dieta.
O Senhor está tão interessado em mostrar àquele povo de Israel a corrupção na qual eles se encontram, que ele começa a dizer para o profeta, alguém que tinha se mantido casto, alguém que tinha se mantido em retidão com Deus, alguém que tinha se mantido fiel ao Senhor até aquele tempo, desde a sua mocidade, desde que ele entende os preceitos e as leis do Senhor. Deus está convidando Ezequiel a sofrer um pouco, por assim dizer, irmãos, apenas para mostrar àquele povo, através do servo Ezequiel, a corrupção na qual ele se encontrava. Era como se o Senhor estivesse usando a minha vida ou a sua vida, e você perguntasse, Senhor, qual é o fim disso? O fim é mostrar para todo um povo. Você é um exemplo de como ser, mas eu vou te transformar em um exemplo de como não ser, para aquele povo entender quão abomináveis coisas são as que eles fazem aos meus olhos. E Ezequiel, de prontidão, se coloca à disposição do Espírito para fazer aquilo que o Senhor ordena. Mas quando fala da dieta, o Senhor diz a ele, olha, tu cozerás bolos de cevada, e o teu combustível será o esterco que sai do homem. Irmãos, o esterco naquela época, e até nos dias de hoje mesmo, em áreas mais rurais, o esterco é usado como combustível. Ele transmite, se torna um gás, e a pessoa consegue cozer seus alimentos, cozinhar. E isso é possível com estrume de animais, com esterco de vacas, de bois, mas aqui o Senhor dá a ele uma orientação. Tu farás isto com esterco de homens. Requer um pouco mais de trabalho, devido aos gases emitidos, mas também era contra a lei. Em Levítico, mais ou menos Levítico capítulo 9, se não me engano, o Senhor vai dizer ao povo de Israel, não comerás coisa cozida em esterco de homem, pois é abominável ao Senhor. Qualquer tipo de esterco não podia ter relação com Israel, porque era contaminável aos olhos de Deus. E o Senhor vai receitar essa dieta a Ezequiel. Irmãos, raramente ou quase nunca vocês vão ver o profeta Ezequiel contestando aquilo que o Senhor ordena. Ele não é do tipo questionador, como eu comecei aqui falando. Ele não fala, Senhor, mas por que eu? Mas por que desse jeito? Por que assim? Não. A vontade do Senhor é soberana onde quer que você esteja. Aquilo que o Espírito Santo te designou é soberano para a sua vida, onde quer que você vá. Mas neste momento Ezequiel se lembra do histórico que ele tem com Deus. E eu acho, irmãos, particularmente este versículo coisa elevada demais. Ezequiel diz, Senhor Jeová, eis que a minha alma não foi contaminada. Ezequiel diz, eu estou cativo, eu não sou parte deste povo que anda errante contigo, eu me mantive fiel a ti, eu conheço as tuas leis, eu conheço as tuas ordenanças, por conhecer o teu caráter. Quando tu disseste lá em Levítico, eu ainda não era vivo, mas eu cumpri com veemência, eu cumpri com fidelidade aquilo que tu me designaste. Olha para mim, Senhor, olha para o meu histórico. Eu não me contaminei. Eu estou aqui, Senhor, eu aceito ser teu profeta, eu aceito a direção que teu Espírito me der, mas eu quero, Deus poderoso, que tu vejas, Senhor, a retidão na qual ando contigo. Irmãos, a palavra não fala que Deus demorou a dar resposta, porque quando se é profeta é assim. Você ora e Deus responde. Você ora e Deus responde. Você ora e Deus responde. Não importa se aquilo que o Senhor responda, se aquilo que o Senhor responder não seja do teu agrado. Não importa. Importa que você é um mero mortal. Você é pó. E o Espírito Santo está se revelando a você, mostrando a vontade soberana dele. Porque Deus não quis. Glória a Deus, porque o Senhor não quis. Os planos de Deus são mais altos que os nossos. Os meus planos são menores que os planos de Deus. E é isso que eu vim como boca profética nesta manhã dizer a cada um dos ouvintes desta rádio. Você não faz a sua vontade. A partir do momento que você escolheu ter o Senhor Jesus como seu soberano, a partir do momento que você declarou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, você se dispôs a viver não mais a sua vontade, mas a vontade plena, a vontade segura, a vontade soberana do Senhor. Outro dia eu ouvi uma frase, e essa frase tem ecoado no meu coração. Correr riscos com Deus
é mais seguro do que não correr risco nenhum sozinho. Porque quando você corre um risco com Deus, você sabe que Ele paga a sua conta. Você sabe que Ele vai diante de você e Ele te garante. Não importa se você não sabe, se você não está entendendo o que está acontecendo. Deus te garante a partir do momento que Ele te chama. E imediatamente, como eu disse, o Senhor responde a Ezequiel. E o Senhor diz: vê, Ezequiel, tenho te dado o esterco de vacas em lugar de esterco de homem. O que o Senhor estava dizendo era: Ezequiel, tudo bem, você tem um histórico comigo, eu vou trocar um pouco esta sentença. Ela não vai deixar de ser dura, porque através da sua vida eu tenho um recado para este povo. Mas eu tenho visto o teu histórico comigo. E tu não mentiste em nada, Ezequiel. Eu olho para as páginas do livro que escrevi a teu respeito. E é bem verdade que até hoje tu tens te mantido fiel perante a minha face. Irmãos, foi isso que o Senhor me ordenou dizer aqui nesta manhã. O histórico de orações que você tem com Deus ainda está anotado diante dele. O histórico de petições que você faz diante de Deus ainda está anotado diante dele. Deus ainda se lembra dos momentos em que você chorou sozinho, fechou a porta do teu quarto, orou a Deus, quando você disse: eu não tenho mais ninguém com quem contar. Deus te viu quando você saiu para trabalhar pela manhã, dizendo: Senhor, desesperado, como vou voltar para a minha residência? O que há de ser de mim? Senhor, o que há de ser do povo, Senhor, que tu entregaste na minha mão para pastorear? Ou, Senhor, o que há de ser lá no meu local de trabalho, na vida do meu familiar, dos meus filhos, da minha esposa? Ou então você, esposa, quando se perguntou o que há de ser do meu casamento, o que há de ser do meu marido, Deus está te dizendo: tu tens um histórico comigo, e no momento certo eu olharei para este histórico e te direi: tudo bem, eu vou aliviar um pouco este fardo. Irmãos, o fardo do Senhor não é pesado, não é isto que eu vim dizer, porque isto não é o que a palavra de Deus nos ensina. Mas às vezes passamos por situações as quais não queremos passar. Deus está dizendo para pessoas aqui nesta manhã: não estou amenizando situações. Não estou rompendo situações. Não estou lançando por terra o meu propósito, não. Mas estou amenizando um pouco da dor que os meus servos sentem, apenas pelo histórico. Eu quero te dizer, Deus te viu. Deus sabe do histórico de fidelidade que você tem para com Ele. Deus sabe quem você é. O Senhor, o Deus poderoso que te chama pelo seu nome, Ele mesmo nesta manhã manda te dizer que Ele sabe o nível de retidão e entrega com o qual você tem se colocado diante dEle. E eu vim aqui como boca profética nesta manhã apenas para dizer: continue na posição que Ezequiel continuou. Continue crendo no poder do Senhor através da sua vida. Continue crendo que o Senhor sabe o que está fazendo. E que à medida em que você disser: Senhor, me mantive fiel, à medida em que você entender aquilo que o Senhor tem através da sua vida, você verá que a sua fidelidade te levará longe demais, muito mais do que aquilo que os seus olhos pensaram em ver. Jó diz: antes eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. E é a mesma coisa que eu profetizo para cada ouvinte aqui nesta manhã. Um dia você ouviu falar do Senhor, mas agora os seus olhos estão prontos para ver. Não se questione: Senhor, tenho sido fiel e até agora nada. Porque Deus sabe como honrar um justo na terra. A palavra fala que Ele é juiz. Juiz reto. Juiz que julga retamente as nossas causas. E como boca de Deus nesta manhã, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, Deus vai julgar a tua causa com misericórdia e benevolência. No momento certo, Ele vai descer no lugar onde você está para te dar honra e para te dizer: todo aquele tempo de fidelidade não foi lançado por terra, não foi em vão. Eu sei quem são os meus servos, eu sei quem são aqueles que guardam os meus preceitos e as minhas leis e os meus mandamentos, quem são aqueles que escondem a minha palavra no coração para não pecar contra mim. Eu sei, eu conheço o interior, eu sou o Deus que sonda corações. É isso que o Espírito Santo me manda dizer nesta manhã, que Ele sonda corações, que Ele é Deus justo e fiel na terra, e que Ele não se esqueceu da sua necessidade. Eu glorifico muito a esse Deus, irmãos, por esta oportunidade. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos e que esta palavra possa ficar
no coração de vocês. A paz do Senhor Jesus. Sim. Irmãos, eu sou da Igreja AD Chacrinha, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, na Chacrinha, Rua da Corrente, número 1, loja 3. O ministério é abaixo do Senhor, do pastor Anderson, com a missionária Ana Paula. Também é a Igreja da Banda Kadosh. Os nossos cultos são às quartas e sextas, às 19 horas, e aos domingos. Por isso, dos domingos às 18 horas. Eu espero cada um de vocês que possa ir lá. Vai ser uma bênção receber os irmãos. Aquela é a casa do Pai de vocês. A paz do Senhor Jesus. Fica aqui o meu convite.